Ricardo, esse momento é que você possa mais uma vez ser usado pelo Senhor, que Deus te abençoe, Deus te use aí, e mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco aqui com esses homens de Deus. Deus te Imagina. abençoe. Amém, amém, amém. Muito obrigado mais uma vez. Eu admiro demais, quero falar para vocês todos que eu os admiro demais. Nesse mundo de hoje, que está tão corrompido, né, onde os prazeres da vida eles estão tão fáceis, onde nós vivemos os últimos, eu acho que os últimos segundos desse planeta. Nós somos uma geração, como a Tilibre orou agora, talvez nós, nossos filhos, seja a última geração agora que vai ver um dos maiores eventos do universo de todos os tempos, que é a chegada de Jesus. Ele já se levantou do trono. Eu acho que, de tudo que eu oro e peço, acho que ele já está, o trono dele já se levantou e já entrou no que nós já estudamos, que Ellen White também fala, ele já entrou naquele grande tubo gigantesco de Órion. Ele está em direção, aqui passando pelo Órion, e já está vindo em direção à Terra. Vai ser um grande e maravilhoso evento. E eu fico feliz de que homens, e esse nome eu acho muito bonito, Jornada dos Valentes, eu acho que esses homens valentes que se levantam 5:30 da manhã, num sábado, para conversar e orar, vocês merecem realmente as bênçãos de Deus. Parabéns. Deus, o Espírito Santo, esteja na vida de vocês e que ele derrame bênçãos sem medidas lá no terceiro céu e que vocês sintam as bênçãos de Deus na vida de vocês, né? E eu queria, antes de mais nada, perguntar a Tilibre, Levon e a todos que estão presentes, que eventualmente participaram do da primeira reunião que nós tivemos, que eu falei, vocês, porventura, algum de vocês já tiveram a curiosidade de ler o livro que eu passei, Superstição e Ocultismo, para ter mais conhecimento e entender melhor essa batalha espiritual? Vocês já começaram a ler esse livro? Eu recomendo fortemente que vocês abram espaço na agenda e leiam verdadeiramente esse livro. Ele foi publicado pela nossa igreja na década de 90 e depois parou, não sei por quê, mas é necessário que vocês leiam. Ele tem muitas informações, né? Ele é realmente um manual para a vida de vocês. Não deixe esse livro de lado. Façam dele uma consulta, porque vocês vão achar nele muita informação de situações da sua vida e da vida da sua família e da vida de amigos que você precisa muito ajudar. Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico aqui, hoje, um texto que todo mundo já conhece de cor e salteado, mas gostaria de começar hoje lendo esse texto bíblico, que está lá em Efésios, capítulo 6. E para a gente começar aqui a nossa conversa, anotei algumas experiências, o tempo aqui é muito curto, né? 1 hora é muito curto para falar. Mas Deus está me tocando o coração aqui para falar uma experiência aqui. É sempre assim, quando eu tenho algo para falar específico, mas o Espírito Santo começa a me incentivar a contar uma coisa que nem estava aqui na minha prioridade. E toda vez que eu começo a me sentir incomodado assim, é porque algum de vocês está passando por algum problema desse, né? E acontece geralmente isso, quando eu vou falar experiências, aí Deus começa a me incomodar para falar outra.
é porque tem alguém que está dentro do contexto que eu estou dizendo, ou na igreja, ou numa reunião, que está passando por um problema, ou passou e não sabe como resolver, ou está passando atualmente. Então eu vou ler aqui essa passagem bíblica, que nós já conhecemos muito, mas que é importante sempre revisitar. E vou começar por essa experiência rápida, porque eu tenho outras para contar se der tempo. E fala assim, ó, Efésios 6, 10. E eu vou usar uma versão mais simples, a linguagem, a tradução da linguagem de hoje, o mais simples, para que fique bem entendido o que nós vamos conversar hoje aqui. E fala assim, armadura do cristão é o título. E fala assim, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Irmãos, nós estamos aqui no grupo de homens valentes. E esse texto de hoje começa dizendo que nós precisamos nos tornar cada vez mais fortes. Eu sei que a batalha de cada um é difícil, apesar de sermos homens e sermos valentes, muitas vezes nós tombamos em lágrimas, em choros, em desesperos, em sentimento de abandono. Mas aqui está escrito, tornem-se cada vez mais fortes. E se ele promete, e se ele pede isso, se Deus pede isso de nós, é porque ele vai nos tornar cada vez mais fortes. Vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Então, quando ele pede para ser forte, ele está dizendo a fonte. Ele está dizendo aonde nós devemos buscar essa força. Não é de nós mesmos, porque de nós mesmos não temos nada. Nós estaríamos derrotados e vencidos. Mas eu gosto desse texto aqui, que ele fala assim, que nós precisamos nos tornar cada vez mais fortes, e esse forte é unido com o Senhor. E aí ele fala, recebendo a força de quem? Do grande poder de Deus. E aí ele começa dizendo, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, meu irmão, todos os dias de manhã, pela manhã, eu recomendo fortemente que essa seja uma oração de cada um de nós. Que nós peçamos ao Senhor que nos torne fortes e que Ele nos ajude a vestir todos os dias, pela manhã, antes de sairmos de casa para fazer qualquer coisa, nos vestirmos dessa armadura do Senhor. Versículo 12 fala assim, ó, pois nós não estamos lutando, e aí é que está o segredo, meus irmãos. Nós precisamos compreender isso, enfiar isso na nossa cabeça todos os dias. Nós não estamos lutando contra seres humanos. Não é. Por mais que alguém te perturbe, que te persiga, que te aborreça, essa pessoa está sendo movida por outro poder, que não é o de Deus. E fala assim, ó, nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vive nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Está dizendo que Deus dá a armadura. Então, nós precisamos pegar essa armadura e vestir. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, que nós vamos enfrentar toda hora e todos os dias, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Esse grupo aqui é de valentes, é de um exército. Nós precisamos realmente estar firmes. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calquem com sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias de paz. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada, que é o Espírito, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele.
Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim. Eu estou pedindo, estou usando aqui, parafraseando, orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para hoje, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Amém. Essa passagem bíblica é muito importante e forte, nós precisamos até memorizar isso todos os dias. Precisamos ler, repetir até que Deus nos dê capacidade de memorizar e de absorver tudo que está escrito em Efésios 6. Meus irmãos, eu gostaria de pedir ao Atilibre, que se porventura você vê aí nessa lista aí, um nome, talvez ele entre, talvez não entre. Fernando Lux é um grande amigo, talvez alguns de vocês conheçam. Eu até pedi para ele falar hoje no meu lugar, mas ele é um guerreiro valente desses que a gente, eu acho, só encontrava muito no passado. E conversando com ele ontem, ele está na África, no lugar chamado uma província de Angola, e essa província chamada Cabinda. Essa província está incrustada entre duas grandes montanhas, e ele foi convidado para lá para falar para algumas igrejas. E nessa Cabinda é o centro, um dos centros mais fortes de bruxaria, feitiçaria e voodoo. Então vocês imaginam o que o Fernando Lux está enfrentando agora lá na África. Ele já começou a pregar ontem. Ele disse que a internet lá não é muito boa. Ele tem 4 horas de diferença entre aqui e lá. Eu acho que 4 horas para mais. E ele estaria já... Hoje ele vai falar em 3 vezes, em 3 cultos diferentes. E ontem mesmo as forças malignas do inferno já se levantaram contra ele e o grupo que está com ele. Mas imagina que aquele continente africano, eles são solapados e surrados de forma incrível pelas forças malignas, mas, por incrível que pareça, é uma tradição daquele povo que começou lá atrás, infelizmente, é uma tradição, a feitiçaria, a bruxaria, entendeu? E a entrega para a vidas, famílias, para os demônios. Então, eles governam aquele continente. Então, quando Deus manda missionários de todo lugar do mundo para lutar e enfrentar esses homens, enfrentar esses espíritos e esses homens que são líderes de bruxaria e feitiçaria, não é fácil. Né? E o Fernando Lux está lá dentro para explodir as portas do inferno daquele lugar, levando uma mensagem muito forte. Ele disse que, se fosse possível, ele passaria pelo grupo aqui um pouco, daria uma palavra e aí voltaria para as pregações dele. Então, Atilibre, se eventualmente você enxergar aí Fernando Lux entrando aí um pouquinho, você fala que a gente para imediatamente para ele falar um pouco e recomendo fortemente, já falei desse grupo para ele ficou feliz desse grupo e recomendo fortemente que ele seja convidado para falar aqui, e as estruturas desse grupo, com computador, com tudo, vai estremecer, porque ele é um homem, eu conheço poucos homens como ele. E pelo menos 2 experiências que eu pretendo contar hoje aqui tem tudo a ver com ele. Tudo a ver com ele. Mas, irmãos, que Deus nos abençoe nesse momento, que anjos celestiais, magníficos em poder, estejam
protegendo todos vocês, porque o diabo odeia quando a gente conversa sobre experiências, arrebentando com o mundo maligno dele. E eu gostaria de começar tratando de uma experiência, irmão, mas ontem à noite, em oração, e agora, Deus está me incomodando para falar uma coisa com os irmãos, que provavelmente é objeto de atenção e de grande sofrimento de vocês. Provavelmente vocês. Tem a ver com filhos, né? Então, aqueles que têm filhos entenderão o que eu vou dizer agora. Eu tenho 3 filhos. Uma menina, Jéssica, e 2 meninos, Eduardo e Gabriel. Todos criados dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque quando eles nasceram, eu já era adventista, não sou adventista de berço, como eu falei. Pode ser que tenha alguém aqui que não ouviu a minha experiência na vez passada. O Atiribe colocou aí para quem quiser, mas eu não sou adventista de berço. Entrei na igreja, era um jovem, e de família totalmente, como hoje costumam dizer, né, de famílias que vieram completamente destruídas. Nunca tive pai, não sei aonde ele foi. Ele nos abandonou, eu tinha apenas 3 meses de idade e nunca mais voltou. Uma mãe que hoje está na igreja, hoje já está velhinha, está passando por um processo muito difícil de demência, já não tem mais a sua cognição, acho que já perdeu ali, eu acho que uns 90%, 90 e poucos por cento da sua cognição, já não consegue raciocinar direito, falar, infelizmente, né? Mas toda a minha ascendência, todos os meus bisavós, os meus avós, a minha mãe, a vida inteira mexeram e trataram com o mundo do ocultismo. Então, a nossa herança, como eu falei anteriormente, ela vem toda do espiritismo, né, da feitiçaria, da bruxaria, tudo que meus avós, bisavós, minha mãe trabalhou, mexeu com isso. Ricardo, pela fotinha aqui que eu tô vendo, creio que o Fernando Lux entrou aqui. Fernando, tá em nome de Antônio, é isso? Fernando, nos ouve? O Ricardo pediu para interromper ele quando você entrasse. Não, pode interromper, por favor. Fernando Lux aí se ele estiver aqui, deixa ele falar, porque ele está na África agora, vai abrir espaço. Está na África. Fernando, nós queremos te ouvir. Eu quero que, se você puder abrir aí o seu áudio, e desde já louvar a Deus aí pela sua vida. O Ricardo pediu para que assim que você entrasse, pudesse interrompê-lo para que você pudesse falar uma palavrinha para nós. Olá. Ricardo, meu amado irmão. Fernando. Alegria de ver. Uma luta muito grande estar aqui, né? Mas, amados que eu não conheço, meus irmãos. A internet lá não é muito boa, não, viu, Atiribe? Por isso que interrompe assim, de vez em quando. Normal. Ele está falando de Cabinda, na África. 4 horas a mais. Esse é um guerreiro de oração valoroso do Senhor. Parece que travou lá, né? Infelizmente travou. Provavelmente ele vai sair e vai entrar novamente. Vamos. Esse homem tem que falar para esse grupo aqui, viu, irmãos? Tem que falar para esse grupo. Em nome de Jesus. Não, ele é um homem espetacular. Muitos de nós aqui já foram impactados aí pelas suas histórias, pelas suas mensagens. Já participamos aí de semanas de oração com o Fernando. Um homem de Deus, realmente. O cardo dele realmente travou.
Então, se você quiser, de repente, continuar aí, assim que ele Tá bom. voltar aqui, eu te interrompo novamente. Tá bom. É com muito prazer que eu gostaria de ser interrompido por ele. E aí eu estava falando que, infelizmente, a minha família vem do lado oculto, né, do ocultismo, e isso nos trouxe muito sofrimento, muita dor ao longo da vida. E toda a experiência de vida que eu vou passando, né, tudo tem muito a ver com o que Deus diz lá em Êxodo 20, que ele visita a maldade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração. E isso é uma verdade, meus irmãos, e a gente precisa entender isso, que muito do sofrimento que você passa e que você vê seus filhos passando, né, e até seus netos passando, são de origem lá do que foi feito pelos nossos pais, avós e bisavós. Então, precisamos entender um pouco isso e até quebrar essa maldição hereditária, né? Então, eu estava falando dos meus filhos e os filhos, mesmo quando são criados, como vocês sabem, do jeito que a gente tenta o melhor, às vezes eles não nos ouvem como deveriam, né? E isso nos deixa muito tristes. E eu vou contar aqui uma experiência que eu passei com a minha filha, Jéssica, e eu queria o Fernando Lux me mandou uma mensagem aqui. Ele disse que está tentando novamente reconectar, né? Ele não vai conseguir falar muito, né? Mas ele gostaria de mostrar imagens da igreja que ele está, lá na África, né? Ele vai tentar. Então, se ele conseguir voltar, Atilibre, aí você abre o canal novamente para ele. E eu quero, então, irmãos, contar aqui uma rápida experiência com a minha filha, para os seus irmãos verem como é que a guerra na minha vida não é fácil. A minha filha, a Jéssica, é a mais velha e a primogênita, e ela, aqui em Brasília, desde pequena, nós dedicamos ela ao Senhor, e ela cresceu, né, e ela foi, então, estudou, e na faculdade ela terminou o ensino médio, e ela, então, quis fazer também direito, como o pai quis fazer direito, ser advogada. Eu sou advogado também, de profissão. E a Jéssica, então, ela fez vestibular e passou na faculdade de Direito aqui em Brasília, a Universidade de Brasília, na UNB, acho que alguns de vocês conhecem, a Universidade Federal, não sei se mas já foi uma das melhores do Brasil, em referência nesse curso de Direito. E lá a Jéssica, no primeiro ano do curso dela de Direito, no primeiro ano, vejam os irmãos, possivelmente alguns de vocês podem ter passado por essa experiência difícil, ela, no primeiro ano da Faculdade de Direito, ela engravidou. Nós tínhamos muita expectativa para ela, e ao final daquele primeiro ano, ela já estava pronta para ir para o Canadá, já começar a fazer um intercâmbio. Do Canadá, ela já ia para a Europa, continuar o intercâmbio, ia suspender o curso, ia passar aí pelo menos 2 anos, 1 ano no Canadá e 1 ano na Europa, fazendo intercâmbio. Ela voltaria, continuaria o curso de Direito dela, mas ela conheceu um rapaz lá na faculdade de Direito, fazia Direito também na universidade, e ela então engravidou. Essa gravidez foi muito difícil para a gente, porque ela era muito novinha, ela tinha acabado de sair do ensino médio, entrou na faculdade muito nova e engravidou muito nova, né? E isso foi um baque muito grande para a gente, mas recuperado dessa notícia, então nós apoiamos,
a Jéssica para que ela não parasse os estudos, e nós, então, assumimos tudo, mas os dois eram novinhos, tanto ela como o menino, e o menino não tinha nada de cristão. Então, nasceu a criança, chama-se Manuela, é o amor da minha vida, né, só para vocês entenderem. Ela é o amor da minha vida, das nossas vidas, né? Eu e minha esposa, e por conta disso, né, a Manuela quase que é mais filha da gente do que neta, porque a Jéssica era tão novinha, tão inexperiente, que quem assumiu tudo fomos nós, né? Eu e minha esposa. E também a família desse menino, ele mora numa outra região aqui em Brasília, é uma família de médicos, né? Mas não são cristãos. Isso é um problema muito grande para mim, né? Porque eu já antevia o que ia acontecer. Então, a Manuela veio aqui morar conosco, na minha casa, porque a Jéssica morava aqui em casa, lógico, era novinha, estava começando na universidade. Enfim, ela fez todo o curso dela, sem atrasar, os professores foram muito, muito bons, os amigos da faculdade também, da universidade, foram muito bons, enfim. Ela nunca interrompeu o curso, que são 5 anos na universidade, e acabou se formando. Quando ela se formou, ela foi uma aluna muito, muito boa, ela sempre foi muito boa aluna, muito inteligente, já tinha propostas de trabalho, eu a chamei para trabalhar no meu escritório comigo, e ela então, a Manuela foi crescendo, 1, 2, 3 anos, 4 anos, e a Jéssica então, mesmo com as diferenças, o namorado dela não se casaram, mas continuaram namorando, o pai da Manuela e ela, mas era muito problemático o relacionamento. Ele não era cristão, e com o tempo nós descobrimos que ele era usuário de drogas. E veja, os irmãos, a dificuldade que era enfrentar um momento desse. E ele gostava de beber demais. Então, além de beber bebida alcoólica, ele ainda era usuário de drogas. Eu não sabia disso. Que ele bebia, nós sabíamos, né? Mas que era usuário de drogas foi muito difícil para mim. E eu recomendei minha filha que não se casasse com ele, porque já era uma tragédia anunciada, né? A gente sabia que isso não ia dar certo. Ou vai dar certo, né? Um negócio desse. Então, a Jéssica, que tem vida própria, lógico, e resolveu que um dia que ia tentar, porque uma família pai, mãe e filho, e que ela ia tentar. E eu pedi para ela de todo jeito não se casar com ele. E não ia dar certo. Não ia dar certo isso, né? E que nós cuidaremos dela, da Manuela, que já estava com a gente. E aí, mas ela não quis, ela se casou. Foi uma tristeza para a gente esse casamento. E casamento geralmente é um momento feliz, mas naquele dia foi um dia muito triste, muito triste. E aí, eu não vou contar essa história toda, mas eu vou contar um episódio só do que é as decisões erradas e o que causa isso nos filhos, e a gente sofre por tabela ou sofre junto. E o menino realmente não tinha nenhum juízo, né? Ele não tinha nenhuma estrutura familiar que desse a ele a capacidade de ser um marido, de ser pai, de ser um chefe do lar. E a Jéssica tomou a decisão, a pior decisão que podia tomar, das decisões ruins que ela estava tomando, foi morar. Eu implorei para ela não ir morar na casa dos pais deles, né, do pai, da mãe dele, que o pai já tinha separado também, uma família totalmente destruída, desconstituída, mas a mãe dele morava numa região aqui do Lago Norte. Aqui em Brasília tem regiões Lago Sul, Lago Norte, Parkway,
são regiões mais nobres. Ela morava numa casa muito grande, uma casa de 2 pavimentos, que tinha acho que 7 ou 8 quartos, sei lá. Uma casa enorme, uma mansão, né? E a mãe dele morava sozinha com ele. A mãe dele pediu para ele morar lá, porque a casa é muito grande, eles podiam morar na parte de cima, que não ia ter problema, não sei o quê, e levava a Manuela para lá tal. Enfim, eu fui contra tudo isso, não gostava que fosse, eu preferia que ela fosse morar num apartamento e longe de todo mundo. Enfim, foi morar lá. Mas só que lá ele não era homem, né? Lá ele continuava sendo um menino e a mãe que sustentava, ele não queria trabalhar. Vejam vocês que situação. E a Jéssica já trabalhando, e ele dizia que estava procurando emprego. Ele é um menino muito inteligente, ele tinha facilidade de estudar no mundo acadêmico, e ele fazia direito, ele fez direito, fez ciência política, fez mestrado, tudo na Universidade de Brasília, mas trabalhar que é bom, nada. E por que eu estou contando para vocês um problema de família? Né? E o que tem a ver isso com experiência espiritual? As coisas, quando começam errado, elas terminam errado. E um dia, meus irmãos, na madrugada, eu sempre deixo meu celular, quando a gente tem filho, fora de casa, a gente nunca mais consegue, né, ter paz de coração quando eles estão fora. Então, você está sempre ligado no telefone. E hoje tem telefone fixo, mas tem telefone celular. Então, eu sempre deixei meu telefone celular ligado. E um dia, às 3 horas da manhã, ela me ligou. Ela me ligou chorando, às 3 horas da manhã. Vocês imaginam o que é um pai atender o telefone, 3 horas da manhã, você já vê o nome do filho ou da filha no seu telefone. 3 horas da manhã, o seu coração já começa a acelerar 1000. Quando você atende o telefone, aí piora, porque quando você atende, ela está chorando. E você, com toda a carga negativa que você já está vivendo, você já pensa o pior. O pior. E realmente era. Ela me liga, chorando, pedindo socorro, porque um espírito maligno estava falando com ela através dele. Ele estava dormindo ao lado dela e um espírito maligno falando com ela. E ele começou, ela acordou, o espírito maligno falava, e ele tentava, quando ela entrou em desespero, porque ela sempre soube que eu era um porto seguro. Isso nós temos que ser para os nossos filhos, um porto seguro. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e saber que nós somos portos seguros. Portos seguros. Os nossos filhos não podem duvidar de que nós precisamos ser o primeiro a ser contactado quando ele está com problema. Se o seu filho, a sua filha, não enxerga isso em você, meu irmão, é preciso rever sua vida e voltar e engatar novamente. Pedir a Deus que te dê essa força para você ser o sacerdote do seu lar. A minha filha me liga desesperada, pedindo socorro. Falou, pai, me ajuda, pai. Me ajuda. Eu estou aqui do lado dele, não quero falar o nome, mas estou aqui do lado dele e ele está dormindo, mas está falando comigo e eu sei quem está falando, pai. Me ajuda, pai. Ora por mim, ora comigo, pai. E ele falava com uma voz mansa para ela. E sabe como é que ele se apresentou para ela naquele momento, meus irmãos? Ele falou assim, falou o nome dela. Falou, oi, Jéssica. Tudo bem? Não precisa ter medo de mim. Eu cuido dele. Eu sou aquele que desceu e não pode subir.
Meus irmãos, imagina um troço desse. Ele se identifica assim com ela: eu sou aquele que desceu e não pode subir. Era Lúcifer, um espírito maligno. Mas não tenha medo de mim. Eu só vim aqui hoje para pedir para você cuidar dele, porque ele é meu. Então começou a conversar com ela e ela ficou desesperada. Ela levantou da cama e ele conversando com ela. Aí ela pega o telefone, me liga, e ele dizendo que não precisava me ligar, que ela não precisava ficar preocupada, que ele estava ali para cuidar dos dois. Na verdade, ele queria cuidar dos três. Da Manuela também, pequenininha, um bebê. Ela me liga, apavorada, me contando isso, meu irmão. Na hora, é muito longe aonde eu moro aqui no Parkway, é um bairro longe do Lago Norte. E eu caí de joelho, comecei a orar, a implorar a Deus, naquele momento, que ele repreendesse o inimigo, o diabo, repreendesse o diabo, que ele fosse expulso daquele corpo, né, e que não tivesse capacidade de falar com a minha filha, que blindasse a Jéssica, que blindasse a Manuela, em nome de Jesus, que blindasse todo mundo, para que ele não tivesse capacidade de estar falando, né, porque existia um portal, uma janela aberta, que Deus blindasse a minha filha naquele momento e que livrasse, que expulsasse ele daquele lugar. Em nome de Jesus, para a honra e glória dele, por amor à minha filha, por amor a mim, a minha esposa, a minha família. Que a minha filha estava sofrendo ataque direto dele. E se ela não tivesse discernimento, como ela já tinha, que ela via as experiências que eu passava, que ela passava aqui em casa, e que ela não tivesse discernimento disso, ela teve discernimento que era o diabo, e pediu socorro. E Deus, naquele momento, que eu orava, implorava, eu falava, orando com ela em voz alta, eu mandei ela colocar no viva voz. E aí aquele demônio cala, silencia, e Deus repreende aquele demônio, aquele espírito maligno é repreendido pelo sangue de Cristo. E a minha filha, então, aí eu tive que passar por um processo de acalmar minha filha, estava longe de mim. A vontade que eu tinha de pegar o carro e sair voando para lá, mas era uma casa de pessoas que eu não podia ir lá, era muito longe e complicado. Pessoas que não entendem isso. E aí ela disse que ele virou para o outro lado, parou de falar e dormiu. E eu fiquei com ela muito tempo no telefone, e aí já foi amanhecendo o dia, e eu pedi para ela vir para casa, para ela sair um pouco de lá. Enfim, meus irmãos, Deus deu a libertação e o futuro, os seus sabem já quais são, já pode imaginar qual é o futuro desse casamento, ele acabou. Realmente, minha filha acabou separando dele, não tinha a menor condição de viver junto. E hoje ela é casada com um rapaz maravilhoso, que ela ama muito e que ama muito ela. Eles estão muito bem, mas por algum motivo, meus irmãos, Deus me trouxe essa lembrança dessa experiência ontem à noite. Eu não ia contar isso, mas ele me trouxe ontem à noite essa lembrança para falar de filhos e de como eles podem estar sujeitos aonde estiverem com influências malignas, seja no colégio, seja na casa de amigos, seja com namorados, com esposo, que não são cristãos, e que entram e que transformam e destroem a vida dos filhos sem a gente saber. Vocês imaginam que a minha filha confiou em mim, porque ela sabia que podia confiar em mim, e me ligou, e nós entramos numa guerra espiritual violentíssima na madrugada. E aí Deus tirou o demônio dele por amor a ela, que era uma menina direita, uma menina certa. Então, esse casamento acabou, não tinha como dar certo, muitas coisas aconteceram, que não vale nem a pena contar aqui, né? Para os irmãos terem ideia, um dia eu tive que me controlar, eu sou muito sanguíneo, eu tive que me controlar porque quando tudo estava acabando, eu fui buscar minha filha
na delegacia da mulher. Esse foi um dos piores dias da minha vida. Aquele dia, se eu não fosse cristão de verdade, eu tinha feito a maior besteira da minha vida. Ele agrediu a minha filha. Depois disso, né? Só foi piorando. O cara que cachaceiro, bêbado e drogado, vai esperar o quê de uma pessoa dessa? E eu tirei ela de lá finalmente. Ela se divorciou. Mas, irmão, se eu não fosse muito forte, e só Cristo me segurou aquele dia, eu tenho certeza, quando eu recebi a notícia que a minha filha estava na delegacia da mulher por ter sido agredida, aquele dia, eu soube que Cristo, que Jesus, Ele estava comigo, porque aquele dia, todo o meu sentimento de pai aflorou de uma forma tão grande, eu tive vontade de matar aquele rapaz. Eu estou confessando para vocês aqui. Eu tive vontade de destruir tudo. Entendeu? Mas Jesus me pegou aquele dia assim e falou assim, olha, hoje é o dia de você mostrar que é o cristão. E começou a falar comigo. E eu fui para a delegacia da mulher. Minha filha estava lá dentro. Eu fiquei andando igual um leão do lado de fora da delegacia antes de entrar. Irmãos, eu tenho 1,90 m. Não sou um cara fraco, não. E aquele dia, eu provei para o mundo maligno que eu era um filho de Deus. O diabo me olhava, me instigando a fazer o mal. Mas aquele dia eu provei para o mundo maligno que eu era um servo de Deus. E me humilhei. Eu digo para os irmãos, aquele dia eu me humilhei diante do Senhor. Para não cometer uma atrocidade que destruiria 2 famílias. Eu me humilhei diante do Senhor. E me humilhei na frente da delegacia. E entreguei a minha vida ao Senhor naquele dia. Pego a minha filha dentro da delegacia, coloco no meu carro e levo ela e a minha neta para minha casa. Comigo, meus irmãos, a guerra espiritual está sempre vinculada a uma guerra natural. A experiência que eu contei na vez passada foi de um assalto aqui em casa, onde misturou o tempo todo o mundo natural e o mundo espiritual. Novamente, uma guerra natural com uma guerra espiritual. O demônio fala com ela, quer buscar, quer levá-la. Eu tenho que orar e tirar, arrancar minha filha e minha neta das garras do diabo. E aí ele piora a situação de briga, de agressão, para chegar até em delegacia, eu tenho que tirá-la da delegacia. Mas eu tenho que me humilhar. Eu não posso falar. Deus não me autorizou nem falar com ele. Eu tinha que engolir calado tudo que eu passei. E além de, naquela época, além de advogado, eu ocupava um cargo muito importante aqui em Brasília, um cargo público, novamente, onde eu tinha a polícia, bastava dar uma ligação, os caras resolviam qualquer coisa que eu pedisse. Deus me impediu de fazer tudo que eu queria. E disse que eu tinha que me humilhar e orar, porque ele ia cuidar disso. Mais uma vez, meu irmão, eu tive que me humilhar e orar. Para a honra e glória do céu, nós vencemos. E o tempo passou, há muito tempo, e eu vi que toda vez que eu passo por um grande problema, um grande desafio, que mexe com as minhas estruturas espirituais, e que eu ouço a voz de Deus, lá na frente eu entendo que eu venci. O mundo me olha e acha que eu perdi. Mas Deus me mostra que eu venci novamente para a honra e glória do céu. E mais uma estrela é colocada na minha coroa. São experiências difíceis, mas Deus mandou conversar, falar, porque
dentro desse grupo de hoje, tem alguém ou alguém passando problema com filhos. E que talvez não saiba a natureza do problema. E eu vou dizer para você, meu irmão, é guerra espiritual, é batalha espiritual. Espíritos malignos estão trabalhando sem você saber, provavelmente sem a sua esposa saber, com os seus filhos. Tem que orar. O que está acontecendo na sua casa é oração. Deus pediu para acontecer para vocês. Então, de alguma forma, em algum canto, em algum lugar, vocês saberão o que está acontecendo na vida de vocês. Meus irmãos, me permitam contar uma experiência que é a que eu queria contar. Ela é uma batalha, guerra espiritual, mas ela é absolutamente impressionante, essa história que eu vou contar. Só para vocês entenderem, irmãos, eu vou mostrar aqui para vocês um papel que eu escrevi ontem à noite. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Do outro lado, são experiências que eu fui anotando ontem à noite. Falei assim, eu vou tentar contar alguma coisa. E comecei a botar o que eu lembrei. Deu quase 20. E aí eu anotei aqui a primeira. Vou tentar contar aqui no tempo de vocês. E essa experiência ela é muito interessante, porque envolve novamente o mundo natural, o mundo espiritual. E tem tudo a ver também com um grande amigo meu, Fernando Lux, que estava aí, mas que infelizmente não conseguiu falar. Eu, desde novo, meus irmãos, eu acho que eu contei... são tantas histórias que uma está sempre muito vinculada à outra. E eu, desde pequeno, tinha um problema na perna. E esse problema, como os irmãos sabem, eu contei que minha mãe era espírita, e minha mãe acabou me levando para um homem que fazia cura espiritual. Né? E essa história eu vou contar outra hora. Mas, assim, por conta de muito sofrimento, eu muito novo, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, eu já comecei com um problema de úlcera. Então, muita dor no estômago. E aí fiz aqueles exames na época e confirmou que eu tinha úlcera. Então, muito novo, né? Uma criança muito nova, com 12, 11, 12, 13 anos, já com úlcera. Foi, assim, uma vida de tratamento, né? Tomando... Hoje, são esses prazóis da vida que todo mundo toma, com muita dor no estômago, aí misturava com comida que a gente não podia comer, como é que segura uma criança, come de tudo. E eu sempre vivia tomando remédio, sentindo muita dor de úlcera, né? Gastrite, úlcera, gastrite e úlcera. E o tempo foi passando, me tornei adulto, continuei com esses problemas, né? E já casado, adulto, né, com filho, já. Quantos anos eu convivi com esse problema no estômago, no duodeno. E, de repente, meus irmãos, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça que não passava. Então, eu passava a noite inteira sentindo dor de cabeça, eu tomava todo tipo de remédio para dor de cabeça e ela não passava. Aí, no dia seguinte, eu ia para o hospital, tomava uma injeção na veia e ia trabalhar. Quando o remédio ia passando o efeito, eu começava com dor de cabeça a tarde toda e a noite inteira com dor de cabeça. Mas daquela dor de cabeça assim que fica latejando assim, ó, latejando. E eu, no outro dia de manhã, ia para o hospital
Tomava remédio na veia de novo, de pirona, que não sei o quê. A dor de cabeça melhorava um pouco, eu ia embora. Daí a pouco passava o efeito, dor de cabeça de novo. Lá ia eu ir para o hospital de novo, tomar injeção na veia e tal. O fato é que, no terceiro dia que eu voltei no hospital, na emergência, tinha um médico lá que me olhou e falou assim: olha, eu estou de plantão aqui esses dias, eu vejo que todos os dias você vem aqui tomar injeção e vai embora. O que você tem? Aí eu falei assim: eu estou com uma dor de cabeça que não passa. Ele falou: senta ali, deixa eu te examinar. Aí ele me examinou, olhou bem no fundo do meu nariz e descobriu que eu estava com sinusite. Eu não sabia que eu tinha sinusite. Ele falou: você tem que tratar sinusite. Eu vou te dar agora um remédio que vai passar a dor de cabeça, um corticoide. E você vai não ter dor de cabeça, você vai ter que tratar com... Aí pegou um papel, escreveu umas receitas, os remédios que eu tinha que comprar para sinusite, me entregou, aí me aplicou um corticoide na veia, e eu saí de lá maravilhado. E depois de 3 dias, eu não tinha mais dor na cabeça. Eu nunca tinha experimentado o que era corticoide, mas é um negócio maravilhoso. A dor de cabeça passou assim e eu fiquei bem. E eu me lembro assim que depois do hospital, eu tinha uma reunião com os advogados em determinado lugar aqui em Brasília. E eu, então, fui para essa reunião completamente livre dessa dor de cabeça, muito feliz. E eu fui para essa reunião, e essa reunião foi até no comecinho da noite. Ao sair da reunião, um colega advogado pediu carona. Essa reunião era na Asa Norte. Brasília é dividida entre Asa Sul e Asa Norte, né? Essa reunião era no final da Asa Norte. E um colega advogado pediu carona até a região central de Brasília, e de lá eu ia embora. Aí eu dei carona para ele, até a região central. Quando eu parei o carro nessa região central, esse colega desceu e a minha esposa me liga. Ela fala assim: você pode buscar os meninos que eles estão no clube, estavam fazendo algum tipo de esporte no clube, que ela ia embora direto para casa, e ela falou: você pode ir lá buscar os meninos? Eu falei: posso. Eu estou aqui na parte central, daqui eu já deixo, vou para o clube, pego os meninos e vou para casa. Só que na hora que eu fiz a curva, meus irmãos, na hora que eu fiz a curva para descer, para pegar os meninos, uma voz falou comigo assim: ó, vá comprar o remédio da receita que o médico passou para você. Como se fosse uma lembrança. Aí eu falei assim: lembrei do remédio. Não, depois eu compro. Depois eu compro, vou pegar os meninos primeiro, depois eu compro o remédio. E comecei a descer. A voz novamente falou assim: vá comprar o remédio que está na receita agora. Novamente eu falei, aí eu discuti comigo mesmo, como se fosse um pensamento, né? Eu falei: não, depois eu compro esse remédio. Pela terceira vez, ela veio muito mais forte agora. Vá na farmácia comprar os remédios da receita agora. Essa voz foi tão forte, meus irmãos, que eu virei o carro, e aqui em Brasília, na Asa Sul, tem a primeira quadra, que é a 102 Sul, ela é toda de farmácia. Toda de farmácia. Não, ponta a ponta, só farmácia. Eu estava perto dali, eu virei de uma vez o volante, fui lá e estacionei o carro na frente da farmácia. Quase que sem querer. Aí, falei: uai, eu já estou aqui na farmácia. Aí eu falei: então eu vou comprar o remédio aqui rapidinho. Aí eu peguei a receita do remédio e entrei na farmácia. Só que quando eu entrei na farmácia, quando eu coloquei o pé na farmácia, eu já comecei a ficar tonto. E aí eu fui em direção ao balcão da farmácia
E aí, meus irmãos, eu fiz algo que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou até pegar um papel aqui, que está aqui. Pegar um papel assim. Essa aqui era como se fosse a receita. Uma receita. Eu fui andando em direção ao balcão, e eu não sei por quê, eu fui andando e fazendo assim com a receita. Eu andando, eu já estava meio tonto, e fui amassando a receita assim, ó, na minha mão assim, ó. E quando eu cheguei no balcão, eu peguei o papel todo embolado assim, ó, todo amassado, e joguei. Eu joguei o papel assim, em cima do balcão. A mulher que estava ali, a atendente, me olhou, e eu falei assim, ó, eu joguei o papel embolado assim, eu falei assim, eu quero esse remédio. Joguei embolado assim. A mulher ficou me estranhando, me olhando, estranhando assim, o que esse homem está fazendo? Eu estava de terno, de gravata, na frente dela, joguei o papel embolado no balcão e falei assim, eu quero esse remédio. Eu já estava completamente tonto. Ela me olhou, desamassou a receita, pegou o remédio, me entregou o remédio. Quando ela me entrega a caixa de remédio, eu pego a caixa de remédio e embolo na minha mão assim também, ó. Eu amasso a caixa de remédio. E vou para o caixa. Só que na hora que eu chego no caixa, eu pego meu cartão, que eu vou pagar, eu caio desmaiado dentro da farmácia. Eu caí no chão. Um sujeito de 1,90 m, de terno, caiu desmaiado ali na farmácia. Eu passei alguns segundos desmaiado. Quando eu volto, eu estou no chão, as pessoas ao meu redor, e sem entender o que aconteceu. Eu não sabia que eu tinha desmaiado. Eu desliguei automaticamente. Eu não sabia que eu tinha desmaiado. Aí, quando eu volto, as pessoas ao meu redor, eu fico sentado, vou me levantar, pergunto o que aconteceu, as pessoas falam assim, você desmaiou. Aí eu falei, fiquei assim, envergonhado, né? Porque eu caí no chão, estava de terno, gravata, no chão da farmácia, na beira da calçada, ali na rua. Aí eu me levanto. Quando eu me levanto, obrigado, me desculpa, obrigado, me desculpa. Eu me levanto. Quando eu me levanto novamente, que eu fico em pé na frente do caixa, eu desligo novamente e caio desmaiado pela segunda vez. Quando eu volto novamente, eu já não sabia o que tinha acontecido, porque eu pensei que era a primeira vez. E as pessoas falaram, não, calma, você desmaiou pela segunda vez, você caiu de novo. Calma, a gente vai chamar o SAMU aqui. Eu falei, não, tá, eu estou bem, eu estou bem. Aí eu me levanto novamente, tentando pagar a conta e querer ir embora. E pela terceira vez eu desmaio naquela farmácia. E aí as pessoas, quando eu volto novamente, as pessoas já não me deixam levantar, falam, calma, nós vamos chamar o SAMU, calma, você desmaiou pela terceira vez. Aí eu... Um minutinho. Eu peço, então... Aí eu falo, não, deixa que eu vou ligar para minha esposa aqui. Aí eu pego o telefone, ligo para minha esposa, aí eu fico sentado no chão. Aí eu vou buscar uma cadeira, eu fico sentado no chão ali. E, de repente, meus irmãos, desculpa, de repente, eu começo a sentir uma vontade de vomitar. Vontade forte de vomitar. Aí eu falei, eu vou vomitar, me dá um lixo aí que eu vou vomitar. Aí me deram um negócio de lixo, uma série de lixo. Eu começo a vomitar, mas eu começo a vomitar sangue. Aí que o povo ficou apavorado mesmo, né? O cara sentado no chão, de terno, gravado, desmaiou 3 vezes, começa a vomitar sangue.
Eu falei, esse homem vai morrer aqui no chão. Vamos chamar o SAMU, que o homem está morrendo aqui. Eu vi a agitação das pessoas. Eu já tinha ligado para minha mulher. Ela já estava, falei, calma, a minha esposa está vindo. Mas aí eu também comecei a me apavorar. Porque eu já estava vomitando sangue, sentado no chão. Eu não sabia o que era aquilo. Eu estava vomitei, mas aí sujei tudo de sangue. Sujei a minha roupa de sangue. Nisso, a minha esposa chega. Aí pediu outra pessoa para buscar nossos filhos. E ela chega lá para me pegar para ir para o hospital. Né? Aí eu já me levantei. Aí depois que eu vomitei aquele sangue todo, aí eu já consegui me levantar. Estava mais firme. E ela falou, vamos para o hospital. Eu falei, olha, eu estou melhor, mas vamos em casa primeiro. Olha como é que eu estou todo cheio de sangue. Minha roupa está toda, eu preciso tirar essa roupa, preciso tomar um banho. Depois eu vou para o hospital. Eu briguei com ela, a gente discutiu ali, queria ir para o hospital, eu queria ir para casa. Acabou que ela cedeu. Eu fui para casa, vim para casa, tomei um banho, né? E troquei de roupa. Meus irmãos, quando eu tomei um banho, troquei de roupa, me deu um sono profundo. Sono profundo. Eu fui para minha cama, dormi assim, acho que meia hora. Foi pouco tempo. Eu acordei com muita sede. Levantei, fui para a cozinha e peguei um copo de água e bebi. Só que na hora que eu peguei o copo de água que eu fui beber, eu desmaiei de novo na cozinha da minha casa. Eu caí de uma vez. A sorte é que ela me viu, veio atrás de mim sem eu ver, e na hora que eu desmaiei, ela me segurou minha cabeça, e eu desmaiei novamente. E ali na cozinha, ali em casa, naquele dia, naquela hora, eu perdi mais sangue do que eu perdi na farmácia. Eu já estava branco como uma folha de papel, perdendo sangue sem parar. E aí sim, aí ela ficou apavorada, eu também, e fomos para o hospital correndo. E quando chegou no hospital, meus irmãos, o hospital estava lotado, eu fui para a emergência, me botaram no soro, isso era às 7h30, 7h40 da noite. 19h30, 19h40. E eu, então, fui para a emergência, fiquei lá, tomando soro. O médico me examinou ali rapidamente, disse que eu tinha que esperar que o hospital estava... É um hospital particular aqui chamado, eu acho que Santa Luzia ou Santa Lúcia, não sei. E eu fiquei ali esperando. E deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas da noite. E eles não achavam nenhum lugar para eu ficar. E pediram para eu esperar, porque estava esperando um local para que eu pudesse ser internado aquele dia. O médico ia me atender e não tinha. E aí veio a enfermeira e falou assim, olha, para mim e para minha esposa, nós estamos procurando vaga em hospitais em Brasília. Não tem vaga em nenhum hospital que você possa ser transferido, então você vai ter que ficar aqui. Aí eu me lembro que eu liguei para o Fernando Lux, acho que devia ser umas 9 horas, e pedi oração. E aí desliguei e fiquei aguardando. Quando foi 11h40 da noite, 23h40, a enfermeira falou assim, olha, não tem vaga nenhuma no hospital, mas surgiu uma vaga agora na UTI. Nós sabemos que o seu caso não é de UTI, mas você aceitaria ir para lá? Eu falei, olha, do jeito que eu estou aqui, eu vou para qualquer lugar. Então, se tiver que ir para a UTI, eu vou para a UTI. Então, vamos fazer os preparativos para você ir para a UTI. 11h45, 15 para meia-noite. Aqui, meus irmãos, que vocês vão entender o que é experiência espiritual. 15 para meia-noite, a mulher me coloca numa cadeira de roda, me tira da emergência e aí me leva
no elevador, subindo. A UTI era, acho que no último andar. E aí eu vou subindo no elevador. Aí paro na porta da UTI. Na hora que eu paro na porta da UTI, na cadeira de roda, ela fala: aqui você tem que tirar relógio, aliança, tirar a carteira, tudo que você tem, entrega para sua esposa, entrega tudo para ela e você vai trocar de roupa lá dentro, ela vai ficar com a sua roupa e você vai entrar. E tudo bem. Aí eu tiro minha aliança, tiro o relógio. Na hora que eu pego meu celular, que eu vou entregar para minha esposa, o telefone toca, eram 5 da meia-noite. O telefone toca na minha mão aqui, ó. Quando eu olhei, era o Fernando Lucas. Ele falou assim: aonde você está? Aí eu falei assim: eu estou agora na porta da UTI, eu vou entrar agora dentro da UTI, porque não tem vaga aqui. Ele falou: olha, nós estamos aqui em grupo de oração. Irmãos, olha o que ele me falou aquele dia. Nós estamos aqui reunidos em oração aqui em São Paulo. Ele mora em São Paulo, estava em Brasília. Eu estava em São Paulo. Ele em São Paulo e Brasília. Ele falou: Ricardo, presta atenção. Deus me mostrou, agora em oração, 5 da meia-noite, que tem um anjo muito poderoso ao seu lado. Eu falei: o quê? Tem um anjo de luz muito poderoso ao seu lado, que vai entrar com você nessa UTI. Irmãos, é algo que você tem que crer pela fé, que é extraordinário demais, o que vai acontecer daqui para frente. Ele falou assim: tem um anjo de luz ao seu lado. Faça tudo o que ele disser para você. Imagina, irmãos, eu entender rapidamente o que ele falou, a enfermeira do lado esperando eu atender um telefone. 5 da meia-noite, a minha esposa do meu lado, eu falando com um homem que estava em São Paulo, e ele me dando um recado do sobrenatural, dizendo que do meu lado tinha um anjo de luz que ia entrar comigo na UTI e que era para eu fazer o que ele dissesse. E desligou o telefone. Eu não entendi, foi nada, porque o momento foi muito rápido e eu não consegui absorver o que ele disse. Eu desligou o telefone, eu fiquei meio assim atordoado, minha esposa perguntou o que foi. Eu não consegui dizer para ela o que era, porque a enfermeira estava me empurrando o UTI adentro. Eu entreguei o celular para ela e entrei. Entrei meia-noite, troquei de roupa, a mulher entregou minha roupa à minha esposa, ela foi embora para casa. Eu entrei na UTI, aquilo que quem já foi para lá sabe como é que é. Várias camas de um lado, várias camas de outro, uma ilha no meio da UTI, onde ficavam os médicos e enfermeiros, aquele monte de cama, todo mundo ali, uns entubados, outro todo mundo com aquele aparelho de coração que fica a noite inteira. Pip, pip, pip. Aí eu sentei na cama, uma única cama que tinha, sentei nela, já botei aquele hobby ali de hospital, aí começaram a me botar as coisas no peito, no dedo, tudo que é lugar, aquele monte de fio, e eu fiquei ligado a uma máquina de coração também. E aí a enfermeira chegou em mim e falou o seguinte: olha, você vai ficar aqui, amanhã pela manhã, logo cedo, você vai descer para fazer uma endoscopia. Você perdeu muito sangue, nós precisamos saber o que está acontecendo. Você vai ficar medicado aqui com soro na veia, com remédio a noite inteira. E amanhã de manhã você vai fazer a sua endoscopia. E aí saiu. E aí eu olhei o relógio, era meia-noite e 20, mais ou menos. Só que não dá para dormir em UTI. Todas aquelas máquinas com aquele barulho, pip, pip, pip. Eu deitei e eu não conseguia dormir.
Era 1h da manhã e tinha um relógio que ficava em cima da porta de entrada da UTI, um relógio. E eu fiquei olhando aquele relógio e ele ficava 1h da manhã, 1h30 da manhã, 1h40 da manhã, e eu ali acordado. 2h da manhã, começou a chegar o sono. E aí eu apaguei, eu dormi. De repente, meus irmãos, eu ouvi uma voz assim, ó. Ricardo, senta. Aí eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro. Essa hora, eu olhei a UTI já estava uma penumbra. Eles tinham apagado as luzes principais, só estavam luzes secundárias, estava aquela iluminação, pouca iluminação na UTI, e o movimento de médicos e enfermeiros. Eu ouvi uma voz falando, Ricardo, senta. Aí eu acordei assim, olhei para um lado, olhei para o outro, achando que era enfermeiro, que já tinha amanhecido o dia, que eu já ia fazer exame, mas estava escuro. Eu olhei e vi que eram 3h da manhã. Irmãos, 3h da manhã é o horário que todos nós devemos, todo dia, acordar e orar a Deus. Tem um mistério nesse horário, 3h da manhã, que tudo acontece na minha vida, 3h da manhã. Eu falei que a minha filha me ligou às 3 da manhã. Às vezes que Deus me acorda 3 da manhã. Eu tenho experiências aqui, ó, de 3h da manhã. Eu olhei às 3 da manhã. Aí eu falei, olha, eu tive a impressão de que alguém falou comigo. Aí eu olhei para os lados, não tinha enfermeiro, não tinha ninguém. Eles estavam trabalhando lá. Aí eu fechei os olhos novamente. Pela segunda vez, Ricardo, senta. Aí eu abri os olhos e falei, ó, eu tenho certeza que eu ouvi. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei, não tinha ninguém do meu lado. Aí eu falei, olha, não sei o que está acontecendo. Aí eu fechei os olhos de novo para dormir. Aí veio uma voz pela terceira vez mais forte. Ricardo, senta. Aí eu sentei. Eu sentei de uma vez. Eu estava deitado, sentei na cama, vinha arrastando aqueles fios que vieram por cima de mim, com fio, com tudo. Quase que eu derrubei aquela máquina que lá em cima de mim. Aí eu fiquei sentado, olhando para um lado, olhando para o outro. Aí eu sentei. Aí eu falei, quem está falando comigo? Eu fiquei sentado, olhando para frente, achando que os médicos e enfermeiros, eu estava sentado, iam me ver daquele jeito, e eu vim por cima de mim. Continuaram trabalhando do mesmo jeito. Aí ele falou assim, eu estou do seu lado. Eu sou o anjo que entrou na UTI com você. Aí eu me lembrei que o Fernando Lucas falou. Aí comecei a entender que ele falou assim, olha, tem um anjo poderoso de luz que está ao seu lado e vai entrar com você na UTI, faça o que ele disser. Aí isso veio na minha mente. Eu não conseguia ver esse anjo do meu lado, mas eu ouvia, assim, não era na minha mente que ele falava. Eu ouvi ele falando comigo, assim, audivelmente. E ele falou assim, você veio para cá para uma missão. Olha, irmãos, eu sentado na UTI, esse anjo do meu lado falando comigo, eu não via, não enxergava ele. Você veio aqui com uma missão. Levanta as suas mãos. Eu falei, o quê? Ele falou assim, levanta as mãos. Você vai orar agora com imposição de mãos para as pessoas que estão aqui nessa UTI. Começando do seu lado direito, levanta as suas mãos. Só que eu estava a 3 passos ou 4 passos da ilha onde estavam os médicos e enfermeiros trabalhando. E eu levantei a mão assim, bem timidamente. Eu falei assim, levantar as mãos. Levanta as mãos. Aí eu levantei bem devagarzinho. Levanta as mãos
Aí eu levantei um pouquinho mais. Levanta as mãos. Aí eu levantei assim, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Eu levantei as mãos assim e falei, agora os médicos vêm tudo para cima de mim. Achando que eu tô doido aqui, sentado, maluco, chamando todo mundo. E fiquei com a mão levantada assim, irmãos. Ninguém me via. Os médicos continuaram trabalhando do jeito. Por exemplo, agora vira a sua mão para o lado direito. Tinha 3 camas do lado direito. Tinha umas 3, 4 do outro lado. E da mesma quantidade do outro lado da ilha e lá no fundo. Ele falou, vira suas mãos para o lado direito e ora pedindo a Deus que comece a tratar e curar essas pessoas que estão do seu lado direito. Irmãos, é muita informação de uma vez só. Eu estava falando com o sobrenatural e tendo que orar com as mãos levantadas dentro da UTI. Era muita informação para um pecador só. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu virei a mão para cá, aí eu comecei só a obedecer. E comecei a orar, pedindo a Deus que curasse, tivesse misericórdia, que perdoasse os pecados. Meu irmão, eu sou teimoso mesmo. Eu vi um recado aqui, eu sou teimoso mesmo. 3 vezes teve que falar, mas eu não sei se fosse você, ou algum de vocês, se você absorveria muito rápido isso. E eu virei a mão para o lado e comecei a orar. Orei pelas 3 pessoas que estavam ali, com a mão levantada. E eu olhando para os médicos e enfermeiros, que às vezes olhavam para o meu lado, mas ninguém mexia comigo. Agora, o anjo falava assim, agora do lado esquerdo. E eu orava, então, do lado esquerdo, e eu orando. Agora, do outro lado. Aí eu tinha que levantar as mãos, botar para o outro lado assim, orando por todas as pessoas que estavam lá e por fundo também. Quando eu terminei de orar para todo mundo assim, orando, eu voltei para minha cama, deitei e dormi na hora. Quando eu dormi, daí a pouco eu ouço assim, ó. Oi, Ricardo, acorda. Aí eu acordei, essa era a enfermeira. Falei assim, vamos descer, porque você agora vai fazer a endoscopia. Aí eu acordei assim, eu levantei, sentei na cadeira de rodas, e eu pensando assim, falei, nossa, eu tive um sonho hoje, um sonho muito estranho, que eu tinha acordado, eu tinha orado pelas pessoas, e desci achando que eu tinha sonhado. Aí fui lá, desci, o médico me esperando. Aí, na hora que eu fui fazer, eu não sei quantos de vocês já fizeram esse exame de endoscopia, enfia um tubo na boca assim, só que eles dão, né? Alguns já fizeram aqui, né? E aí eles dão um tipo de anestesia para você fazer aquilo, mas eu não sei por quê. Eu falei assim, eu não quero anestesia. Aí o médico falou assim, o quê? Eu falei assim, vai no seco mesmo. Aí o médico falou, olha, você que sabe. Aí ele foi enfiando aquilo na minha boca. Irmão, aquilo, eu comecei... Aquilo quando passou pela garganta assim, e eu fiquei, meu Deus, por que eu falei que eu não queria anestesia? O que eu estou fazendo aqui, o trem enfiando aquilo na minha boca? Mas porque tinha um motivo, meus irmãos. Não fui eu que falei que eu não queria anestesia. Foi o Espírito Santo que fez eu falar aquilo. E vocês vão entender por quê. Aí o médico, que já que eu estava acordado, foi conversando comigo, né? Aí aquele tubo chegou lá no meu estômago, e aí ele foi falando, olhando, aí ele me olhava falando assim, eu estou vendo aqui no... Aí ele tem uma câmera na ponta, né? Ele olhando aquilo, e ele falando assim, conversando comigo, né? Ele falou assim, você perdeu sangue ontem, né? Eu só balançava a cabeça bem devagarzinho, né? Eu estou vendo aqui o seu prontuário. Ele falou, engraçado, rapaz, eu não estou entendendo isso aqui. Ele falou assim, eu não estou entendendo o que eu estou vendo. Aí ele puxou aquele tubo novamente, limpou e tal. Aí ele olhou assim, aí conversou comigo, falou assim, você perdeu sangue ontem? Eu falei, perdi 2 vezes, eu desmaiei 4 vezes e perdi sangue 2 vezes, bastante sangue. Aí ele falou, estou vendo que você está todo branco aqui. Aí ele falou assim, mas eu não estou entendendo uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou assim, abriu uma úlcera muito grande aqui no seu estômago e duodeno. Aí eu falei, bom, então foi por isso que eu perdi tanto sangue. Ele falou, mas não é isso que eu estou falando com você. Eu estou falando com você que abriu uma úlcera grande aqui
E aí eles fotografam, né? E vai numa folha assim, vai tudo junto. Ele falou assim, mas eu quero que você me explique que como você ontem, como você está dizendo, perdeu sangue 2 vezes, bastante sangue. Eu estou vendo aqui que abriu úlcera no seu estômago e um machucado bem grande, que você precisaria de pelo menos de 1 semana, 10 dias, tomando remédio forte e fazendo dieta. Eu quero saber que isso aqui precisava de 10 dias para começar a cicatrizar. Eu quero que você me explique por que está cicatrizado. Está tudo cicatrizado, não tem nada aberto aqui dentro. Por quê? Eu só fui lá assim, é Deus que me curou. Ele falou, Deus te curou? De ontem, de noite para agora? Eu falei, Deus me curou. De ontem para agora. Aí o médico me olhou assim, eu não vou nem discutir com você. Aí a mulher chegou, pode levar ele embora. Me pega, me coloca na cadeira de roda, e aí vai me levando para a UTI de novo, porque eu não tinha quarto. Me leva para a UTI de novo. Aí eu vou com aquela informação da úlcera que abriu, e que eu estava curado, e eu voltei com o papel na mão, porque ele mandou levar o papel, o resultado, para mostrar para o médico lá em cima. E eu olhava aquilo, eu vi uma cicatriz perfeita, onde a úlcera abriu. E na hora que a mulher chega na porta da UTI para ela abrir a porta, a voz que falou comigo na madrugada falou assim, Ricardo, levanta e entra na UTI e vai orar de novo nas camas. Meu irmão, dessa vez não foi 3 vezes, não. Bastou 1 vez. Quando ela falou, levanta e ora, eu levantei de uma vez, abri a porta, empurrei a porta da UTI e saí. E a enfermeira gritou, você não pode entrar andando, você não pode entrar andando, você não pode andar. Quando ela falou isso, eu estava lá dentro. E aí eu senti a presença de um ser espiritual no meu lado. Era um anjo. E ele falou assim para mim de novo. Aí eu vi que não era sonho que eu tinha tido, que era verdade realmente. Ele falou, anda e vai impondo as mãos e orando novamente pelas pessoas aqui da UTI. Porque tem muitas pessoas que estão do lado de fora, em muitas orações que chegaram ao céu, para essas pessoas que estão aqui nessa UTI, e Deus escolheu você como um instrumento dele para trazer a oração e a cura para essas pessoas que estão nessa UTI hoje. Irmãos, se vocês se recordam, Ellen White diz que as UTIs dos hospitais estão infestadas de demônios, infestadas de espíritos malignos, porque são lá que eles se regozijam ao verem pessoas morrendo com todo tipo de doença e miséria. Ellen White diz isso. E Deus me escolheu, não sei porquê, um miserável pecador como eu. Deus me escolheu para ir naquela UTI aquele dia, para levar a oração, e através de Deus, daquele anjo, um anjo de Deus, um anjo de cura, aquele anjo me usou como instrumento para orar para aquelas pessoas que estavam naquela UTI, que foram curadas, jamais saberão o que Deus fez por elas. Jamais entenderão que um dia Deus levou um instrumento lá para orar por elas. Então eu entrei e fui impondo as mãos. Irmãos, interessante que quando eu impunho as mãos, a minha mão esquentava. A palma da minha mão esquentava. E então eu andei pelas UTI e ninguém, nenhum médico, nenhuma enfermeira, ninguém me impediu. Ninguém. E quando eu acabei de orar por todo mundo, eu sentei na minha cama, já estava de dia, como está agora, eram 7 e pouco da manhã. Eu falei assim, vou-me embora. Aí a enfermeira olhou para mim e falou assim, não, você não pode ir embora agora não. Aí quando eu terminei, a enfermeira chegou. O detalhe é que ninguém me impedia de fazer as coisas. E eu sabia que tinha um anjo ali. E eu fiquei muito emocionado, porque eu me lembrei do que aconteceu de madrugada, e a mesma voz que falou comigo de madrugada
falou comigo naquela hora. E eu orei por todo mundo, novamente impondo as mãos. Eu entendi o livro de Tiago, capítulo 5 de Tiago, quando fala assim que nós temos que orar, ungir. Depois, irmãos, eu comecei com experiência de unção e de cura. Essa é outra experiência incrível na minha vida. Pra você ter ideia, irmão, tinha uma senhora da nossa igreja adventista. Eu falo da igreja adventista para ninguém duvidar, fala que é de outras igrejas. Ela estava em Israel, em Jerusalém. Jerusalém, andando, passeando. Essa viagem que todos nós queremos fazer para a Terra Santa. E ela andando pelas ruas de Jerusalém, o Espírito Santo fala com ela, entra nessa loja. Uma loja religiosa, a mulher entra. Quando ela entra, tem lá uma prateleira cheia de produtos religiosos. E a mulher fala assim, compra isso aqui. Aí ela comprou lá em Jerusalém, leva para o Ricardo, lá em Brasília, entrega para ele. Aí ela não entendeu nada, comprou e guardou. Quando ela voltou para o Brasil, ela foi na minha igreja. Passou por mim, eu estava dando estudo bíblico lá, escola sabatina. Ela chega numa sacolinha e fala assim, Ricardo, isso aqui é para você, me entrega. Quando ela me entrega aquilo, eu não sei o que é, olho para dentro, tem ali um vidro. Eu não podia olhar na hora, tal, olhei depois, quando acabou lá a escola sabatina, eu peguei a sacola, abri a sacola, tinha um vidro desse tamanho assim, ó, e um rótulo. O rótulo tinha metade em hebraico, metade em inglês. O hebraico eu não sei, fui ler em inglês, estava lá que era um óleo de unção. Eu não entendi nada, falei, óleo de unção, o que é isso, minha irmã? Não, aí acabou o culto, fui lá, agradeci a ela, eu falei, ô irmã, a senhora me deu esse negócio aqui, eu não estou entendendo nada, o que é isso aqui? É um óleo de unção. Ela falou, Ricardo, eu estava andando em Jerusalém, e aí Deus, o Espírito Santo me tocou para entrar numa loja e comprar esse óleo para você. Eu também não sei. Eu falei, mas como, irmã? O que é isso aqui? Ela falou assim, ele só me deu um recado. Eu falei, que recado? Faça o seu trabalho. Eu falei, misericórdia, que trabalho, minha irmã? Ela falou, eu também não sei. Ele só mandou eu comprar lá em Jerusalém um óleo, eu trouxe o óleo para você, e ele falou assim, faça o seu trabalho. E foi embora a irmã. E ficou eu com aquele óleo na mão, um vidro, sem saber o que significava aquilo. Faça o seu trabalho. Meus irmãos, o que diz lá em Tiago, capítulo 5? Quando tem alguém doente, tem que ungir com óleo. Orar e ungir. E a pessoa doente vai acontecer o que com ela? Os seus pecados serão perdoados, a pessoa será curada e ela será salva. 3 coisas acontecem. Eu nem vou entrar nessa seara agora, do que aconteceu, eu e esse óleo depois. Não dá tempo de contar mais nada. O fato é, meus irmãos, que aquele dia na UTI, eu falei assim, vou-me embora agora. A enfermeira, não, você não pode ir embora, acabou de... Agora chegou aqui a notícia que um quarto tá liberado, você vai descer para o quarto. Eu falei, eu estou curado, eu vou me embora agora. Eu já cumpri a minha missão que eu tinha que fazer aqui. A mulher ficou assim, você fez o quê? Eu falei, eu cumpri a minha missão. Ela falou assim, o que você está falando? Que missão é essa? Eu falei, você não vai entender. Ela falou, mas se você para sair daqui, você tem que assinar um termo de responsabilidade. Então, eu falei, me traga o termo agora que eu vou assinar. Eu falei, está aqui o meu resultado. O que está escrito aí? Ah, está escrito aqui, mas o médico tem que te examinar ainda. Eu falei, ninguém vai me examinar mais nada. Eu já fui curado pelo médico dos médicos. Eu vou embora agora. Ela falou, então eu vou preparar aqui. Aí o médico veio tentando me convencer. Eu falei, doutor, eu vou me embora agora. Aí, então, vamos preparar o termo de responsabilidade. Falei, pode trazer o termo que eu vou assinar. E quando eu estava sentado, chegou outra enfermeira do meu lado. Ela me olhou bem nos olhos e falou assim, quem você é? Outra enfermeira, não aquela outra. Quem você é? Eu falei, quem eu sou? Como você está falando? Ela falou, não, quero saber quem você é. Eu falei, eu sou Ricardo. Ela falou, não, eu quero saber quem você é. Porque eu estou muito tocada com você aqui. E a mulher começou a chorar na minha frente. Aí eu falei assim, o que você precisa? Aí ela me olhou, ela chorando, a enfermeira chorando.
E do meu lado, ela falou assim, você é de que denominação? Eu falei, sou adventista do sétimo dia. Aí ela começou a chorar mais ainda. Ela falou, eu estou sentindo algo muito estranho aqui. Eu queria vir falar com você. Eu já fui adventista do sétimo dia. Me afastei da igreja. Estou com um problema no casamento. Minha vida está um horror. E eu queria saber se você pode orar por mim agora. Falei, posso, em nome de Jesus. E você vai restaurar seu casamento. E a sua vida vai ser curada em nome de Jesus. Aí comecei a falar com a mulher e pregar para a mulher dentro da UTI. Ainda salvei uma vida. Antes de sair, ainda salvei uma vida ali. Preguei para ela. Falei que ela tinha que voltar para a igreja, que Deus tinha um propósito na vida dela e que ela não podia ficar afastada. E que Deus tinha me levado lá também por ela. Não só pelos doentes, mas também por ela. Essa mulher chorou, disse que ia orar, que ia voltar para a igreja. Irmãos, assinei o termo de responsabilidade. Saio da UTI. Maravilhado. E ligo para minha esposa, vem me buscar. Ela não acreditava no que eu estava falando. Ela falou, como? Eu te deixei ontem aí, você quase morto. E você vai me ligando agora de manhã dizendo que você já está indo embora. Falei, eu te conto tudo depois. Aconteceu tanta coisa nessa madrugada, tanta coisa, que eu vou levar 2 dias para te contar. Irmão, estou resumindo aqui, porque o tempo já está correndo. Eu peço perdão para vocês, né? Da minha lista inteira, não consegui contar, contei uma coisa, mas eu saí da UTI, minha esposa me levou embora, e aí eu cheguei em casa, era uma sexta-feira, quando foi assim no pôr do sol, Fernando Lux me liga. E ele me liga assim, ó. Você está em casa, né? Ninguém sabia que eu estava em casa, meus irmãos. Só minha esposa. Eu não tinha falado nada para ele. Ele estava em São Paulo. E aí ele fala que ele, em oração, viu o anjo de Deus que entrou comigo e que tinha muitas pessoas em oração que precisavam salvar aquelas pessoas lá e que Deus me usou para ir para a UTI para salvar aquelas pessoas. Agora, irmãos, pensa bem. Pensem em vocês. Deus me derrubou na rua. Eu caí desmaiado 4 vezes, vomitando sangue. Olha o método que Deus usou para me levar para uma UTI. E eu comecei dizendo para vocês, lá no começo da minha fala, que desde pequenino eu tinha úlcera. E que eu lutei com úlcera, com dor, a vida inteira. O que eu posso dizer para vocês é que o primeiro a ser curado fui eu. Que aquela cicatriz, irmãos, nunca mais, depois disso, eu tive nada. Eu fui curado. Eu posso comer chumbo derretido. Chumbo derretido. Eu não tenho mais dor, fui curado daquela úlcera. Eu não sinto mais nada, nunca. Anos e anos que eu não sinto nada. Deus me curou. Em primeiro lugar, Deus me curou. Segundo lugar, ele curou todo mundo daquela UTI. Todo mundo daquela UTI. Aquelas pessoas nunca saberão o que aconteceu. Porque as orações intercessórias de muitos, Deus me pegou de forma extraordinária. Eu desmaiei 4 vezes, perdi sangue 2 vezes, e Deus me levou para o hospital, me levou para uma UTI. Um dia eu fiquei lá, orei por todo mundo, falei com uma mulher, ela se converteu, curou todo mundo pelo poder de Deus, pelo anjo que estava lá. Eu saí de lá, ninguém soube, daquelas pessoas que estavam lá, que eu entrei e saí. Nunca vão saber. E Deus fez um trabalho gigantesco na vida de todo mundo. Mas o primeiro a curado fui eu. Curado do espírito e do corpo. Porque essa experiência foi gigantesca para mim, para entender muito da minha missão que Deus deu para mim. Então, irmãos, hoje, essa experiência foi uma experiência com Deus que eu queria contar para vocês. Naquele dia, Deus expulsou todos os demônios que estavam naquela UTI e um anjo poderoso, não foi qualquer anjo, foi um anjo poderoso de luz que entrou comigo. Eu fui curado por Deus, pela bondade de Deus, outros foram curados e todos nós, eu dou glória a Deus por isso, por essa experiência maravilhosa de ter sentido a presença de um anjo celestial comigo e de ter merecido pelo céu ser honrado com essa missão. Então eu conto para vocês, para a honra e glória de Deus, o que Deus tem feito na minha vida ao longo da minha jornada
Tinha outras coisas para falar, mas não dá mais tempo. Uma outra hora, se o Atilíbrio e o Levão autorizar, eu voltarei um dia aqui para falar com vocês. Que a graça de Deus seja abundante na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Ricardo, cada vez que eu paro para ouvir essas histórias, eu fico pensando como nós precisamos mais de Deus, como nós precisamos mais do Senhor. Como é maravilhoso saber que esse poder está disponível aos seus filhos, para todos que desejarem receber, né? Porque eu creio que Deus não tem filhos preferidos, prediletos. Não, Né? Todos, somos todos nós. E Deus quer o que Deus tem feito na vida do Ricardo, usado como instrumento, Ele quer fazer com cada um de nós em nossas esferas. Exatamente. Né? Ricardo, não vai dar para te chamar para um encontro desse de novo, Ricardo. Eu vou ter que te chamar para uma vigília. Tem que ser vigília. Então, eu já estou aqui em oração, pedindo a Deus para que nós possamos organizar aqui uma vigília, o Ricardo, Fernando Lux, Manassés Queiroz. A gente precisa ouvir esses homens, né? E até então, Fernando Lux e o Manassés Queiroz foram homens assim que tocaram o meu coração e muito do que eu sou hoje como cristão e como adventista eu devo a esses instrumentos. E agora, né, mais agora, conhecendo também o Ricardo e sendo impactado por essas histórias, Ricardo, muito obrigado. Infelizmente o tempo não permite que a gente ouça mais aqui, eu ficaria aqui a manhã inteira te ouvindo tranquilamente. Mas nós vamos marcar, Ricardo, já estou em oração aqui, para nós agendarmos uma vigília, daí vai ser vigília. Aí vai ser a noite inteira, e aí é só para os fortes mesmo, é só para quem realmente quer parar para orar e para ouvir. Tá, Ricardo? Obrigado mais uma vez. De poder... Fala, Levão. Entendeu porque nós passamos aquela noite inteira, não vimos a noite passar? Não, nós temos... o Lucas já está de terno, rapaz, e eu falando. Rapaz, tu foi falando, eu estava ouvindo aí. Eu tenho que estar às 8 horas na igreja, então eu tive que me agilizar. O Levou já está correndo lá. O Atilíbrio. Diga, Ricardo. Você confia nas pessoas desse grupo? Confio, com certeza. Então deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falei outro dia para o Levão. Deus é tão bom que a coisa de um mês e pouco atrás, eu só posso falar isso para quem realmente está no Espírito. O que eu vou dizer agora para você, meu irmão, que ainda está aí, presta atenção no que eu vou dizer, porque isso eu só posso dizer para quem é do Espírito. Eu mencionei para o Levon outro dia. A coisa de um mês atrás, eu estava em oração, fui fazer uma oração para estudar a Bíblia. Na hora que eu me ajoelhei, que eu comecei a orar, eu estou falando aqui diante do meu Deus, Senhor e poderoso, Salvador e Redentor. Eu me ajoelhei, eu fui tomado em visão. Eu já tive visão. E eu vou contar para vocês que tipo de visão eu já tive. Eu fui tomado em visão e fiquei 1 hora tendo uma visão. Por que eu sei que é 1 hora? Porque quando eu me ajoelhei, eram 9h05. E eu falei, nossa, hoje eu vou começar a estudar a Bíblia cedo. E quando eu parei de orar, eram 10h05. 1 hora tendo uma visão impressionante que Deus abriu, como se fosse um filme. Como se fosse Ellen White. Eu falei assim, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu estudo muito Espírito e Profecia. Eu sei muito bem como é que ele fazia com Ellen White. E ele resolveu fazer comigo. 1 hora em joelho tendo uma visão. De algo extraordinário que eu nunca imaginei que ele podia me mostrar o que ele me mostrou. Eu só falo isso para esse grupo, porque esse grupo é feito de valentes. De homens que querem ir para o céu. Um dia eu conto isso para vocês.
essa visão. Um dia eu conto. Vai ter que ser nessa vigília, então. Nós vamos ter que parar para ouvir. Ricardo, vamos em oração marcar esse momento, ter esse momento. Eu creio que nós, como homens, precisamos ouvir essas histórias e sermos motivados a viver experiências espirituais, porque todos nós estamos inseridos nesse grande conflito e todos nós precisamos viver e podemos viver histórias espirituais com o nosso Deus, e Deus, de forma íntima, Ele quer se relacionar com cada um de nós aqui. Essas histórias que o Ricardo conta são histórias que eu e você também podemos viver, se estivermos dispostos a pagar o preço. Pagar o preço, em exatamente. oração. Pagar o preço em oração. Mas eu não tenho dúvidas de que Deus precisa de nós. Ele precisa que a gente se levante, né, para que a gente possa realmente abençoar o mundo, né? O Ricardo foi para a UTI para abençoar pessoas. O grande alvo de Deus é a humanidade. Deus tem pressa de salvar o mundo, porque o mundo está se acabando. E tudo que Ele quer é trazer o maior número de pessoas para o reino. Então nós somos chamados para esse propósito. Ricardo, obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando você, usando você como esse instrumento, inspirando outras pessoas. E já em oração aqui para agendarmos essa vigília de oração e estudo da palavra. Ricardo Alves, Fernando Lux, Manassés Queiroz, a Cláudia, a gente tem histórias aí para ouvir que uma noite vai ser pouco. É verdade. Ricardo, querido, por favor, ore por nós. Tá bom. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a todos pelo privilégio de estar com vocês aqui. Né? Para mim é uma honra muito grande poder dizer um pouco da bondade de Deus na minha vida. Como a Tia Libre falou, e qualquer um de nós pode passar por essa experiência, mas, irmãos, tem que pagar um preço, né? Não é fácil. E quando você está passando pelo Vale do Jaboque, também não é fácil, né? Hoje eu contei uma experiência com Deus, né, que são as experiências maravilhosas, mas quando você passa pelo Vale do Jaboque, o Vale da Sombra da Morte, onde você está passando experiências espirituais do outro lado, também são difíceis, e nós precisamos muito aprender essa questão da guerra espiritual, da batalha espiritual. Tá bom? Leia o livro, recomendo novamente, leia o livro que nós passamos, e se um de vocês estiver passando por problemas com filhos, como eu contei a primeira experiência, orem ao Senhor, se ajoelhem e conversem com Deus, porque essa história que eu contei no começo da minha filha tem um propósito para alguém desse grupo, viu? Eu não contei de graça, não. O Espírito Santo me tocou, tá bom? E tem gente aí, Elevão, pedindo para saber que livro é esse. Aí depois você posta novamente aí. Vou caminhar novamente ali no grupo. Caminha novamente aí. Tá bom? Ok. Tem alguém querendo falar aí, ô Elevão? Acho que é Itamar, né? Levantou a mão ali, Lauro? Itamar. Quer falar, Itamar? Só tem que ligar o seu áudio, Itamar. Tem que ligar o áudio. Aí. Ok. Pode falar. Bom dia, Ricardo. Bom dia. É uma bênção ouvi-lo. O primeiro testemunho seu, eu chorei muito, o tempo todo. Depois, eu quero falar com você particular, que é muito importante. E Deus abençoe você ricamente. A gente está orando. E é uma bênção mesmo. Eu tenho, assim, uns detalhes muito importantes que eu quero contar para você. E depois, sim, participar com todos, tá ok? Tá bom. Para você me orientar, que eu, da minha família, só eu sou adventista, e todos os meus primos e primas, não sei que igreja estão, nós temos um grupo para você me ajudar, tá bom? Tá Vai ser uma outra missão para nós, pela graça de Deus. São mais de 32, que eu sou descendente italiano, Secon, seria Secone, então são 32 para nós trabalharmos com eles, por favor, tá?
Deus abençoe você ricamente, a Tilibra, todos nós que participamos, foi uma bênção mesmo. Eu agora também vou ter que me ausentar já rapidinho, vou passar a lição também às 9h, 9h30 lá na classe, tá? Tá Uma bom, lição maravilhosa dos milagres de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe a todos, tá? E um feliz sábado. Pode Obrigado. orar, por gentileza. Obrigado, Itamar. Pode orar para nós, Ricardo? Querido Deus, nosso Pai Criador, mais uma vez, nesse belíssimo sábado, Deus, nós levantamos nossas mãos para glorificar, honrar o seu maravilhoso e poderoso nome. Muito Amém. obrigado por essa oportunidade que tivemos novamente aqui de exaltar o seu grande nome, Jesus. E só através do Senhor é que podemos passar por experiências tão profundas e compartilhar com os irmãos para a salvação de nós mesmos e dos nossos queridos amigos. Nos dê um sábado de paz, que a sua presença seja uma constante em nossa vida, em nossa família, nossos amigos, e que possamos, Deus, refletir a sua imagem neste mundo, que a sua breve volta, Senhor, seja muito breve mesmo, para que possamos viver eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.